E aí vaso, varão, varoa, terra e outros adjetivos, palavras que nós crentes às vezes acostumamos a usar. Eu imagino uma pessoa que não está nada habituado com a nossa linguagem de crente quando ouve alguns dos nossos palavreados, né? Eu me imagino o que uma pessoa totalmente ímpia pensaria quando passa à frente de uma igreja e vê ali a igreja pentecostal Varão de Fogo. Acho que ele imagina logo uma tremenda taquara, um grande bambu, uma vara pegando fogo. E tem uns que pesam um pouco mais nesse costume. Eu tenho um amigo que me chama de querido de Micácia. E daí por aí vai. Mas, pensando nesse assunto que parece brincadeira, mas o tema ele é seríssimo. Você já imaginou quando um homem machista, que não tem nenhuma familiaridade com o nosso linguajar, quando ele passa e vê aquele monte de homem, às vezes chorando, mãos levantadas, e cantando assim, meu amado és, o mais belo entre os milhares de milhares, meu amado, né? E eu sou do meu amado, o meu amado é meu. O homem falando isso, eu acho que dá pane na cachola de quem não tem nenhum costume com o nosso linguajar. Só que essa expressão, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, encontrado no livro de Cantares, ela tem um significado muito profundo. Atente para isso que eu vou falar. Assim como Cristo amou a igreja, Deus sempre amou a Israel. Dos 66 livros incluídos no cânon sagrado, o livro que deu mais trabalho para a sua aprovação é o livro de Cantares de Salomão. Em algumas bíblias está Cânticos dos Cânticos. O nome do livro em hebraico é Shir-Hashirim, e esse Shir-Hashirim seria o melhor dos cânticos. Sabemos que Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Só que dos 1.005 cânticos ele considerava que esse aí é o melhor de todos. Mas que cântico esse Cantares! Olha o tamanho desse cântico. E eu não quero difamar e depreciar o Shir-Hashirim, mas se você lê-lo no texto original, ele tem uma conotação muito profunda de eroticidade. E algum crente santarrão que dá aula de santidade para Deus vai dizer assim, esse está repreendido porque isso não tem nada a ver. Vai ler a Bíblia então e leia no hebraico, tá? Existe assim como se fosse eroticidade no livro de Cantares, e por isso deu trabalho na sua aprovação. É claro que a linguagem da tradução para os outros idiomas já está bem mais leve. A tal ponto de que os eruditas diziam assim, não, isso aqui é uma depravação, como colocaríamos isso aqui na Bíblia? O Shir-Hashirim, mais do que mostrar o amor de Shalomão por Shelomita, significa o amor de um marido para com a mulher, e não somente isso, mas também representa o amor de Deus para com a nação de Israel, e também prefigurado no Novo Testamento o amor de Cristo para com a sua igreja. Nevi Rocheá, ou seja, profeta Oséias, o tema central do seu livro fala-se do amor de Deus para com a nação de Israel, e Deus trata a nação de Israel, o pai trata a nação de Israel, como se fosse a sua esposa amada, porém uma mulher adúltera e infiel. Israel sempre foi a amada de Deus. Usamos para nós, eu sou a menina dos olhos de Deus, mas essa expressão refere-se à nação de Israel. Ela é a menina dos olhos de Deus. A menina é a pequena bolinha dos olhos. Tenta tocar nisso. A primeira reação é proteger. Tenta tocar em Israel, porque a primeira reação de Deus é proteger a nação de Israel. Passando aos primórdios neotestamentários, no Novo Testamento, nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja e que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. E o mesmo que fala sobre essa doutrina, ele vem enfatizando que o marido é o cabeça da mulher. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, e assim como o marido é o cabeça da mulher, então a igreja, Cristo é o cabeça, ela também é a esposa de Cristo Jesus. Tempos atrás eu gravei um vídeo que causou polêmica e alguém ficou com raiva. Não é só simplesmente uma ovelha que sai pela montanha, mas quando a pessoa ela se torna ativista, naquela ideia satânica de eu não congrego e também eu vou fazer com que outros não se congreguem. Não preciso de igreja. Para que um templo? Ninguém precisa de liderança. Nosso pastor é Cristo. Meu pastor é Cristo. Jesus é o bom pastor. No Antigo Testamento ele já havia prometido, eu vos darei pastores. Eu vos darei pastores. No Novo Testamento ele deu uns para pastores. O Novo Testamento vem dizendo, obedecei aos vossos pastores. A expressão, é claro que nenhum desses pastores são bons. Não pense que eu sou bom. Agora existe o bom pastor. Quando ele disse, eu sou o bom pastor. Esse bom pastor é o bispo das nossas almas, ele é o sumo pastor.
Sabe o que é o sumo pastor? Gadol Ha'ah. Assim como havia os Kohen, os sacerdotes, havia também Gadol Kohen, que é o sumo sacerdote. Havia 70 sacerdotes em Israel, mas havia um sacerdote dos sacerdotes, era o sumo sacerdote. E assim, Cristo, ele é o nosso sumo pastor, a Bíblia o chama disso, sumo pastor, pastor das nossas almas. Ele é o sumo pastor. Sabe o que significa? Assim como o Gadol Kohen, que é o sacerdote dos sacerdotes, o sumo sacerdote, Cristo é o sumo pastor, que é pastor dos pastores. Você está puxando sardinha para o seu lado porque você é pastor? Talvez alguém diga isso. Será? Deixa eu dizer, você é a igreja de Jesus? Ah, eu não estou congregando, eu não tenho um líder, eu não pertenço a nenhuma denominação, sou igreja de Jesus. Mentira, mentira, você não é a igreja de Jesus. Opa, você sabia que eu não sou igreja? Quem é o bonzão que pode dizer eu sou a igreja? Eu não sou igreja. Você pode ser o santo da cocada preta, você não é igreja. Agora, se eu não sou igreja e você não é igreja, nós juntos podemos ser igreja. Igreja, ela não é um ser. Igreja, ela é um organismo. Uma pessoa só não é igreja. Na verdade, um membro só não é o corpo. Eu me lembro quando eu fui acidentado e que me levaram ao hospital com a perna sem osso e queriam porque queriam amputar a minha perna. Eu não queria, jamais aceitei. Graças a Deus, Deus não permitiu e me deu restauração por completo. Mas eu sabia que se cortasse a minha perna, eu sobreviveria. Porque um corpo, ele sobrevive sem um membro. Agora, o membro não sobrevive sem um corpo. Um homem pode cortar um dedo e assim, sem esse dedo, sobreviver, sobressair, remar um grande barco e ainda levá-las a correntezas medonhas a ponto de querer lançar uma grande embarcação em um precipício. Porque o corpo sobrevive sem um membro. Só que o membro, uma vez cortado, não sobrevive. Quando fui levado numa ambulância daqui para o Brasil, um amigo levou um pedaço de osso da minha perna numa sacola de plástico. Mas quando chegou no hospital, não, esse osso não serve mais para nada. Por que não? Porque ele perdeu a bile. Não tem mais vida. Sabe por que o osso perdeu a bile sem vida? Muito tempo longe do corpo, sem receber vida. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Aí alguém diz assim, mas é sem Jesus, não é sem a igreja. Mas Jesus não é só o cabeça e a igreja é o corpo? Por que você acha que Jesus disse que aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo? É porque se você não recebe o sangue, se você não recebe o sangue, você não tem vida. Então abandona essa ideia de que você tem o favoritismo divino e que você pode sobreviver sozinho, mesmo indo pelas montanhas, deixando as 99 para trás, e que você vai sobreviver. Se o bom pastor não te encontrar, você está lascado. A melhor coisa é estar no rebanho. A terra longínqua por onde você está, virá sobre ela uma grande fome, porque a terra de todo distanciado da casa do Pai sofrerá hambrura, ou seja, passará por dificuldades. Volte para a casa do Pai. Com essa consciência cristã que você tem, submeta-se a Deus e a sua palavra, servindo junto a uma liderança estabelecida por Deus. Não deixe que Satanás te engane. Você só é membro de um corpo, você não é o corpo. E se você sair, a igreja não se acaba, porque o corpo sobrevive sem um membro. Agora o pobre do membro, ele não vive sem um corpo.